Boa noite, estamos aqui mais uma vez, saudando a todos que estão em casa nos assistindo, agradecendo aí pela presença vibratória de toda a equipe espiritual aqui no nossa querida Casa Espírita, o nosso querido Grupo Espírita Regeneração, estendendo essas vibrações de harmonia, de alegria, para todos vocês que nos assistem nesse momento. Então vamos iniciar com música.
Vamos agora, todos nós, prepararmos para a nossa prece inicial, pedindo assim a Deus nosso Pai, que abençoe a todos que estão aqui unidos numa única vibração, na vibração do amor, na vibração da saudade, do carinho de muitos amigos, de muitos companheiros que agora não se encontram fisicamente, mas que estão ligados pelos laços vibratórios do amor e do carinho. Mestre querido, abençoe nossa semana, nossas realizações, nossos trabalhos. Abençoe a nossa família e também todos aqueles que fazem parte dos nossos laços espirituais do compromisso. Que Deus, nosso Pai, seja louvado, hoje e agora e sempre. E que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, fazer o bem sem ostentação. Tomai cuidado para não fazer vossas boas obras sem vistas diante dos homens. De outro modo, não recebereis recompensa alguma de vosso Pai que está nos céus. Quando derdes esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que já receberam sua recompensa. Mas quando derdes uma esmola, que vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Mateus, versículos 6 a 1 e a 4. Boa noite a todos. Hoje o nosso convidado palestrante é o Anderson. Fique com Deus. Muito boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, em cada coração, em cada pensamento, em cada lar. Que as bênçãos do alto nos envolvam a todos e nos encham de luz, de amor. O tema da nossa conversa de hoje é extremamente desafiador. Falar de educação, falar de família, cada um desses temas por si só já é assunto para que a gente possa discutir por um longo período. E a nossa tarefa hoje é conciliar os dois assuntos nesses poucos minutos que temos. Família é assunto de grande interesse,
A espiritualidade nos diz, nos orienta, nos ensina que a família é a nossa base encarnatória. Por definição, uma definição mais humana, para a gente começar o raciocínio, a gente tem que família é um agrupamento humano. São indivíduos que convivem normalmente numa mesma casa, que têm ou não laços afetivos, que têm ancestrais em comum, tem um certo grau de parentesco, portanto, são pais, avós, primos, irmãos, tios. Mas o que importa, na verdade, é que a família, essa aglomeração, esse ajuntamento humano, é uma das principais bases da formação humana. A família é o nosso alicerce para a sociedade, para a nossa vida. É a primeira e mais importante instituição em que nós temos contato e nos acompanha, direta ou indiretamente, por toda a vida. O professor Pietro Baldi nos ensina que a nossa personalidade é formada por 4 grandes forças. 2 delas estão na família, é a força materna e a força paterna. Temos uma terceira força que ainda está ligada ao nosso meio material, encarnatório, que é o meio social em que a gente vive. E a quarta força é a nossa própria herança espiritual, é aquilo que nós já trazemos de tantas outras oportunidades encarnatórias e vidas. Então são 4 grandes forças. Destas 4 grandes forças que compõem a nossa personalidade, 3 delas têm a ver com o mundo que vivemos hoje, e 2 estão alicerçadas ali na família. Educação também tema de grande relevância. O que vem a ser educação? Isso é uma coisa também que a gente precisa entender, é algo que nós precisamos refletir mais profundamente. Educação tem origem latina, a palavra tem origem latina, e na sua essência quer dizer botar para fora, conduzir para fora do ser. É uma ação de instruir. Educação significa dar polidez. Lá na origem, direcionar para fora quer dizer preparar o indivíduo para o convívio em sociedade, preparar o indivíduo para conviver com outros indivíduos. Educar tem a ver com comportamento, tem a ver com polidez, tem a ver com educação. Educação no sentido de cordialidade, amabilidade, tem a ver com estar em uma sociedade e poder contribuir com essa sociedade. Educação também tem a ver com os conceitos adquiridos ao longo da vida, tem a ver com hábitos, culturas. Portanto, a família aí, juntamente com a educação, começa a fazer sentido a gente falar junto desses 2 temas, porque antigamente nas sociedades, nas primeiras sociedades humanas, a família era quem fazia essa transmissão de conhecimento, essa transmissão de cultura. Recentemente, assistindo um documentário sobre o povo quilombola, um depoimento de um ancião lá da comunidade, falando sobre as suas raízes, falando sobre a sua cultura e como essa cultura é transmitida
de geração em geração, em casa, ali na comunidade, num processo educativo, de construção do indivíduo, de transferência, de transmissão desse conhecimento cultural. Educação, portanto, é um processo de formação do indivíduo. Lógico, por ser um processo, vai começar aqui quando o indivíduo nasce e vai seguir com ele por toda a sua vida. Partindo desse primeiro ponto, entendendo um pouco sobre o que é educação, o que é família ali, conceitos rápidos, nós começamos com a grande questão, a nossa primeira grande questão: de quem é o dever de educar? De quem é a tarefa de educar? Bom, eu posso dizer, sem medo de errar, que a tarefa de educar é de todos nós, mas é principalmente da família. A educação precisa acontecer em família. E aqui, para a gente alinhar um pouco o discurso, para que eu não precise ficar me repetindo e me explicando, eu quero combinar uma coisa. Quando eu disser pais, eu quero dizer aquele que cuida. Então, quando eu me referir aos pais, eu estou me referindo àqueles que cuidam. Pode ser o papai e a mamãe, mas também o avô, a avó, tio, sobrinho, padrasto, qualquer um que tenha assumido para si a responsabilidade de cuidar. Então, quando nós recebemos uma criança para os nossos cuidados, nós recebemos também uma grande missão, que é a missão espiritual, divina, de cuidar daquela criança, de conduzir aquele indivíduo na sua caminhada, de auxiliá-lo nos seus primeiros passos nesta encarnação. Por isso é que o papel educativo é sobretudo da família. E a escola? Onde é que a escola entra nisso? Eu gosto de dizer que escola é extremamente importante, mas ela faz uma parte da educação. Uma parte da educação que eu gosto também de chamar de escolarização. Escola faz a escolarização. E o que é isso? Escolarização é a instrução intelectual da criança. É a orientação da criança naquela sociedade escolar. Ali a criança vai aprender, além das matérias, das disciplinas que estão determinadas no currículo escolar, matemática, línguas, ciências. A criança também vai aprender lições de convivência, porque ela não está sozinha, ela está ali em uma comunidade, ela está participando de uma sociedade. Mas é sempre bom lembrar que a escola, ela não pode ter, de jeito nenhum, a responsabilidade de educar os nossos filhos. Ela tem sim um papel importantíssimo de contribuir, de fazer uma parte desse processo educativo, mas a responsabilidade é nossa. Pais, somos nós, em família, que precisamos educar os nossos filhos. Portanto, educação é diferente de escolarização. A escolarização é uma parte do processo educativo, importante, mas uma parte do processo educativo. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you
Esse vídeo, eu vou falar rapidamente sobre ele. O título dele é Children See, Children Do. Criança vê, criança faz. Qual é a grande mensagem do vídeo? Até os 9 anos de idade, existem estudos sobre isso. Até os 9 anos de idade, a criança aprende pelo exemplo. A criança vai olhar para você e vai repetir os seus comportamentos, o comportamento daqueles que ela convive, o comportamento daqueles que ela admira. Então, ela vai repetir o comportamento do pai, da mãe, do avô, do professor, da professora, do irmão mais velho. Criança aprende pelo exemplo. Então não adianta você dizer para a criança que ela não pode mentir, se de repente ela te pega mentindo. Não adianta você ensinar para a criança que ela não pode furtar, se de repente ela te pega num ato de furto. E aí a gente pode citar alguns exemplos. Há uns anos atrás, eu tenho 2 filhos e fui com eles a uma pizzaria. Chegamos na pizzaria e era rodízio, pagava por pessoa. Criança até 5 anos não paga o rodízio, não pagava o rodízio. E eu tinha, na época, então, um de 5 e um de 7. O garçom perguntou para o meu filho mais velho, perguntou a idade para eles. Eles disseram, eu tenho 5. Outro disse, não, eu tenho 7, né? E aí o garçom disse, não, então você vai dizer que tem 5 anos, para o mais velho. Ele falou, não, eu tenho 7. Não, mas você vai dizer que tem 5. Ele, não, eu tenho 7. Na terceira vez que o garçom disse isso, ele virou para mim, já chateado, e disse, papai. Eu falei, calma, meu filho, você tem 7 anos. Eu falei, olha, ele tem 7 anos, a gente paga a pizza, está tudo certo, vamos em frente. E aí comemos a pizza, né? Na hora de pagar, a pizzaria não cobrou a pizza dele, mas é óbvio, ele me fez a pergunta, papai, por que ele falou que eu tinha 5 anos, se eu tenho 7? Bom, e eu expliquei, falei, olha, porque até 5 anos não paga a pizza. Então, se você dissesse que tinha 5 anos, não pagaria a pizza. Papai, mas eu não tenho 5 anos, eu tenho 7, a gente vai pagar minha pizza, né? Eu falei, claro que vai, vamos pagar a sua pizza. Eu poderia dizer a ele, só, fala que você tem 5 anos, a gente vai ganhar uma pizza. O que eu estaria ensinando para o meu filho nessa época, nesse momento? Eu estaria ensinando para ele que para ganhar uma pizza, que para levar vantagem em alguma coisa, vale mentir. Lembrando que criança aprende pelo exemplo. Como é que eu vou dizer para ele, olha, não pode mentir, se num momento de vivenciar isso, de demonstrar isso, eu digo, olha, não, mas aqui pode. Não dá para ter 2 pesos e 2 medidas. É preciso ter uma conduta reta. É preciso entender que nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos no processo educativo. O processo educativo acontece todos os dias. E esse vídeo, Children See, Children Do, mostra muito bem isso. Tá? Família é e precisa ser território de proteção, de autocuidado, de capacidade afetiva. Essa frase é do professor Mário Sérgio Cortella, sujeito de uma lucidez espetacular, de uma vivência espetacular, por quem eu tenho profundo respeito. A família é e precisa ser território de proteção, de autocuidado e de capacidade afetiva. Família é local de construção de valores humanos que consubstanciam o indivíduo para o convívio em sociedade, para que não confundam desejos com direitos. Esse raciocínio do professor Cortella é espetacular. Talvez um dos maiores erros que nós pais cometemos é mimar demais os nossos filhos, é querer dar para os nossos filhos tudo aquilo que eles querem. A gente confunde isso com amor. O problema disso tudo é que
quando a gente dá para o nosso filho tudo aquilo que ele pede, ele acaba entendendo que para ter, basta pedir. E inevitavelmente ele vai acabar confundindo os seus desejos com direitos. Ele vai achar que basta pedir para ter, e desejos não são direitos. E aí vou dar um outro exemplo também comigo. Os meus meninos também eram menores do que são hoje, e a gente ia à feira perto da casa da minha mãe, feira de frutas e verduras, e na feira tem sempre aquelas banquinhas onde vende brinquedos baratinhos, e os meninos adoravam aquilo. Eles chegavam na feira e já com os olhinhos brilhando para aquelas barraquinhas. Às vezes eu comprava, às vezes eu não comprava. Eles pediam sempre brinquedos baratinhos, custavam 5, 10 reais, né? Mas às vezes eu comprava e às vezes não. Por que às vezes eu não comprava? Já que era tão baratinho e não me custava ali, poderia comprar o brinquedo para os meninos. Eles iriam ficar felizes, como ficavam quando eu comprava. Justamente para seguir nesse processo educativo, para entender que não é sempre que vai ter o brinquedo, que às vezes é possível ter, mas às vezes não é possível ter, porque na vida, eu não tenho tudo o que eu quero em todos os momentos, e é preciso que a gente consiga passar isso para os nossos filhos desde pequenos. Eles precisam entender que nem tudo que eles quiserem vão ter. É preciso que a gente tenha uma conduta reta com eles. É preciso ensiná-los valores. Eles precisam compreender que em determinados momentos da vida eles vão ter um não como resposta. Eles vão ter um não como resposta e vão ter que trabalhar, que lidar com isso. Mas para educar, meus queridos, é preciso conviver. Tempo é uma questão de prioridade. Não tem como fazer educação se a gente não conviver. É preciso que a gente construa valores juntos. Talvez a gente não saiba muito bem. Por isso é que o processo é construtivo, é um aprendizado, sempre. Valores importantíssimos: humildade, solidariedade, ética. É um valor que a gente precisa trabalhar muito, muito com os nossos filhos. E aí o professor Mário Sérgio Cortella ilumina, esclarece e coloca para nós a ética de uma forma tão bonita, tão simples, porque ele traz o pensamento de dois grandes gênios, Paulo de Tarso no primeiro, Immanuel Kant no segundo. Paulo de Tarso, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, quando ele diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Immanuel Kant, filósofo alemão do século XVII, disse: tudo que não puder contar como fez, não faça. Tudo que não puder contar como fez, não faça. E é lógico, é óbvio, você entendeu, Immanuel Kant não estava falando de segredo, estava falando daquilo que te envergonha, daquilo que te macula, daquilo que você não gostaria que as pessoas soubessem que você está fazendo. Porque na sua consciência você sabe que aquilo não é adequado, que aquilo está errado, que aquilo não condiz com o que está acertado para viver com aquela sociedade. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Posso fazer tudo, porque sou livre, mas é óbvio que nem tudo me convém fazer. Por quê? Porque não vivo sozinho, tenho pessoas que convivem comigo e preciso ensinar isso no processo educativo para os meus filhos, para as nossas crianças. Um outro filósofo contemporâneo
e também de grande respeito, na verdade ele é historiador, não é filósofo, é historiador, professor Leandro Carnal. Numa de suas palestras, ele cita Aristóteles, e ele cita no livro Ética a Nicômaco de Aristóteles, lá logo nos primeiros capítulos, onde Aristóteles disse o seguinte, que a virtude ética é adquirida porque alguém a ensinou, e crianças nascem aéticas. Como ética é algo tão importante para a nossa vida, e neste momento em especial, nós precisamos repensar os nossos valores. É preciso entender então que as nossas crianças não sabem o que é isso. Elas são aéticas, ou seja, elas estão fora do contexto. Como disse o professor Leandro Carnal, crianças fazem o que querem, a hora que querem, quando querem e onde querem. E ele conclui que alguns adultos melhoram com o tempo, alguns. O professor Leandro Carnal, brilhante. Nós precisamos, o nosso dever, o nosso trabalho é mostrar, cuidar e ensinar esses valores éticos para as nossas crianças. O professor Carnal, então, diz na sua palestra que um dos fracassos da ética é a falta de vontade de nós, pais e professores, em educar. Falta de vontade de nós, pais e professores, em educar. E ele diz, e ele segue na palestra, educar é estabelecer limites, é ensinar às pessoas que elas não podem tudo. Educar é ensinar a bebês, crianças e adolescentes que eles não estão isolados no mundo. Educar é preparar o indivíduo para conviver em sociedade, para sair da casa dos pais, para sair de si mesmo, para se colocar maior, para se engrandecer. E aí o professor Carnal disse o seguinte: uma criança mimada dará origem a um adulto imbecil. A frase é dele. Mas é sensacional também, porque é bem isso. Quando nós damos tudo para o nosso filho, quando nós superprotegemos o nosso filho, quando nós protegemos ao ponto de que até os erros dos nossos filhos nós tentamos esconder, nós não estamos amando os nossos filhos. Eu estou criando um monstro. O professor Cortella disse que o caminho mais curto para se criar um marginal é dizer sim para tudo. E o professor Leandro Carnal diz que criança mimada dará origem a um adulto imbecil. Então vejam, os dois ali estão com o mesmo raciocínio. Vejam quão importante é o nosso trabalho, meus queridos. Quão importante. O quão grandioso é a bênção e a responsabilidade de cuidar de uma vida, de cuidar de uma criança, de se debruçar sobre o processo educativo de uma criança. Ainda o professor Leandro Carnal, na sua palestra, diz que o primeiro esforço é o esforço educativo. Ética e vida social implicam coerção, que são as leis, e consenso, que é o processo educativo. Educação, meus queridos, vida com vida. Vida é processo. Processo é mudança. Nós, pais, temos que entender o processo e acompanhar as mudanças para seguir educando. Bom, um outro exemplo também com os meus filhos que eu gosto de ilustrar. Não é óbvio, eu não sou o pai perfeito, mas alguns exemplos acho que são válidos, são bem importantes. Uma vez
Os meninos ainda eram pequenininhos e, de novo, uma situação em que eles vieram da casa da tia com a mão cheia de doce, cheia de balinha. E aí vieram: papai, olha aqui o que a titia deu pra gente. Eu disse: como assim? Olha o tanto de doce, tanto de balinha. Vai lá e devolve pra titia. Pega 2, escolhe aí 2 e devolve o resto pra titia. Vocês comem isso depois. E aí o menorzinho disse: papai, pode ser 3? Pode ser 3. Então pegaram ali 3 balinhas ali, escolheram, puseram no bolso e foram com o resto e devolveram para devolver para a tia. Quando foram devolver para a tia, eu escutei ela dizendo: mas eu falei para vocês não contarem nada para o seu pai. Acontece que a gente tem um combinado que para o papai e para a mamãe não pode mentir. E eles cumpriram bem o combinado. Ela, minha tia, contrariada, depois brigou comigo e tal, ficou chateada porque eu mandei devolver os doces. Os meninos ficaram com as 3 balinhas cada um, que escolheram, comeram a balinha, ficaram felizes. Mas onde é que está o ponto aí que a gente precisa refletir? Não está na balinha, está na atitude. Não conta para o seu pai. Hoje foi uma balinha, amanhã é o traficante na porta da escola que dá uma balinha, que dá um doce para o teu filho e diz: olha, pega aqui, não conta para o teu pai. Ele usa aquela droga e aí a gente já sabe o resto da história. Mas isso só acontece se a gente estiver junto. Isso só acontece se a gente estiver convivendo. Isso só acontece se a gente estiver educando. Isso só acontece se nós estivermos dispostos a seguir juntos. É importante que a criança saiba quem é o pai e quem é a mãe, quem são os pais. É possível ser amigo dos filhos, sim, mas os filhos também precisam dos pais, precisam de alguém precisa dos pais conduzindo na jornada, precisa dos pais perto, amparando, protegendo, mas também ensinando, também educando. E se educa também quando se diz não. Se educa quando se corrige com amor, mas corrigindo. O errado vai ser sempre errado, ainda que seja com meu filho. Continua sendo errado. Por mais que eu o ame, ainda está errado. E nesse processo de convivência, aí a gente precisa voltar a olhar para nós agora. Por quê? Como eu disse lá atrás, tempo é uma questão de prioridade. Se você não tem tempo para sua família, é porque alguma coisa aí não está no rol das suas prioridades. Você elencou de alguma forma alguma coisa que é mais importante. É preciso conviver. E aí, para ilustrar, if you could have dinner with anyone, living or dead, who would you choose? Kylie Minogue. Marilyn Monroe. Oh, God, I wouldn't have a clue. I know, straight up. Paul Hogan. Kim Kardashian. No. I'd like to have dinner with Justin Bieber. What? He's not coming to my house. No, I'd have Bob Hawke. Dave Hughes. Barry Humphries. Jimi Hendrix. People who have made a difference in the world, maybe Nelson Mandela at the dinner table. I don't know what he's going to say. I'm scared. If you could have dinner with anyone in the world, who would you choose? Probably our whole family, like our whole extended family. Mum and Dad. Mum and Dad. Does it have to be a celebrity? Could it be family? We love it. We talk about how school is. We ask Mum and Dad how their day was. Family. Yeah, Mum and Dad. Family. Who would you like to have dinner with? They just want to be with us while they're eating food, which is pretty cool. They see us above everything. I'm going to get... Yeah. Yeah,
bit of a message in it for me. Yes. What are we having for dinner? E o que esse vídeo ilustra? Nos Estados Unidos eles fizeram um experimento. Eles levaram os pais e os filhos para um espaço e aí separaram pais dos filhos. Primeiro foram os pais para uma sala e eles fizeram a seguinte pergunta: com quem você gostaria de jantar? Qualquer pessoa, viva ou morta, se você pudesse escolher, se você tivesse o poder de materializar alguém para você compartilhar uma mesa de jantar, com quem você gostaria de jantar? E aí você vai imaginar que as respostas foram as mais variadas, de Justin Bieber a Nelson Mandela. Surgiram os personagens mais variados possíveis. Pois bem, esses foram os pais. E aí então os pais saíram e aí vieram as crianças, cada um ao seu tempo, e fizeram a mesma pergunta, né, para as crianças: com quem você gostaria de jantar? Só que nas crianças, na vez das crianças, os pais estavam assistindo pela televisão, numa outra sala e tal. As crianças não viam os pais, né, mas os pais estavam assistindo. E aí qual é a resposta das crianças? A família. Com quem você gostaria de jantar? Com a família, papai e mamãe. E aí a surpresa dos pais: claro, com quem mais nós gostaríamos de jantar se pudéssemos escolher? Quem são as pessoas mais importantes? As crianças foram muito simples, muito honestas com seus próprios sentimentos. Vamos jantar com a família. Por quê? Porque normalmente na hora do jantar estamos todos em casa, podemos conversar ali à mesa, brincar, rir, comer, chamar a atenção do filho porque não está comendo direito, ou está comendo de boca aberta, não é? Comer todos os vegetais, mas também conviver, brincar, ter um momento leve junto. E o vídeo então nos chama a atenção para isso, para construir momentos importantes. Vamos construir momentos importantes. Eu vou repetir: para educar é preciso conviver. É preciso olhar para o seu filho e conhecer o seu filho. Qual é a cor preferida dele? Qual é a comida preferida dele? Qual é o amigo, o melhor amigo? É preciso olhar para o seu filho. Como é que ele vai na escola? Qual é a matéria que ele tem mais dificuldade? Ele está triste? O que entristece ele? Ele está feliz? O que o alegra? Vamos construir juntos momentos importantes. E aí, já caminhando para o final da nossa conversa, eu quero chamar a atenção para uma frase do Rodrigo Millar. E essa frase é impactante. Millar escreveu o seguinte: o mundo que nós queremos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. O mundo que nós queremos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. Os nossos filhos é que vão tomar conta de tudo isso que está aqui, de tudo que está posto. O trabalho que nós fazemos hoje com eles, no nosso processo educativo de cuidado, de amor, é determinante para que esta criança de hoje seja um adulto consciente no futuro, seja um adulto consciente de si próprio, da sociedade que vive
consciente da importância que exerce no mundo, consciente das suas atribuições, das suas tarefas, dos seus deveres para com o mundo que o recebeu, que proporcionou a ele e a nós a bênção maior da existência, a possibilidade de construirmos juntos de galgar juntos mais um degrau da nossa escada evolutiva. Esta imagem eu achei na internet e achei tão bonita. Nesta casa somos verdadeiros, nos divertimos, damos segundas oportunidades, damos abraços, perdoamos, rimos alto, somos pacientes, amamos, somos uma família. E é com essa imagem que eu quero me despedir, agradecer a oportunidade de estar juntos com vocês aqui nesta noite. De olhos fechados, vamos mentalizar nesse momento a imagem augusta do Mestre Jesus. Jesus amigo, Jesus consolador, Jesus que vem à nossa casa de braços abertos e espargindo de si todas as bênçãos. Bênçãos que vão permeando todos os ambientes da nossa casa, que vão cuidando de nós, tratando as nossas dores mais íntimas. Jesus bondoso e amado Mestre, nesta hora em que nos ligamos a Ti, por pensamento e vibração, suplicamos que o Teu amor infinito possa alcançar as nossas famílias, os nossos filhos, pais, avós, tios, primos, todos aqueles que convivem conosco, que estão ligados afetivamente a nós. Abençoe os nossos lares, abençoe a nossa caminhada, a nossa existência, Mestre Jesus. Que tenhamos a serenidade, o discernimento e a fé. Fé capaz de fazer com que sintamos a presença de Deus em nós, na sua imanência divina. Mergulhados nesta imanência, Senhor, envoltos com o amor de Deus, agradecemos pelas bênçãos concedidas e suplicamos que permaneçam conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado hoje e sempre. Que assim seja.